Kalansa, a fusão com o Espírito nos tempos da revelação. Pérez Ricard Figueiras. Parte 6. Yoga Celestial, iluminando o corpo da eternidade. Abrindo-nos a luz vibratória, os 7 arcanjos, as 5 chaves metatrônicas e a nova triunidade. Introdução. Assim como o Kriya Yoga permite uma limpeza e desbloqueio do prana e dos corpos sutis, o Yoga Celestial nos ajuda a integrar diretamente o corpo da eternidade e a nos vestir em partículas adamantinas. Quando estamos mais imersos na luz vibral, temos menos necessidade de usar técnicas para mobilizar a energia vital. Entretanto, em certos momentos ainda será útil levantar e reativar o fogo da terra com Kriya Yoga, por exemplo, quando acordamos de manhã, quando nos encontramos em ambientes onde a energia vital está muito desviada ou quando precisamos purificar os corpos sutis e integrar as vibrações à coroa de fogo do sacro. O Yoga Celestial foi entregue principalmente pelos Melquisedeques através de Jean-Luc Caillon entre 2008 e 2012. É um conjunto de exercícios e protocolos que consistem em trazer atenção, consciência e energia sobre diferentes pontos que ativam o corpo da eternidade. Onde quer que levemos a nossa atenção, a energia será direcionada para lá, e será suficiente para nos treinarmos um pouco para testar a sua eficácia. Quando nos concentramos em certos pontos, notamos como a zona em questão é ativada. Sentiremos um calor particular e a zona em questão começará a vibrar. Se trata de conscientizar a vibração para que ela mesma se converta em consciência. Os pontos principais que trabalharemos são as estrelas de Maria da coroa da cabeça, que representam as 12 funções do corpo da eternidade, e as 12 portas localizadas no corpo, que são a manifestação dessas vibrações na dimensão onde estamos vibrando. A Jerusalém Celeste, descrito no livro de Apocalipse com suas 12 portas, corresponde à nossa própria cidade de luz, o corpo de eternidade e, ao mesmo tempo, a embarcação celestial de luz com a qual os Elohim chegaram há 52 mil anos. De fato, os únicos que até agora foram capazes de se aproximar da superfície da Terra são os Vegalianos e os Arcturianos da terceira dimensão unificada, pois ao partilharem a vibração da terceira dimensão, podem entrar através dos portais do intraterra. Por outro lado, os Jerusalém Celestes, os navios da frota de Eloa Maria e os dos Melquisedeques chegaram através do portal estelar do Sol e estão gradualmente se aproximando de nossa dimensão. Se tivessem aparecido de repente, tudo teria explodido no ar por causa da sua enorme vibração. Para começar, veremos o que são os 7 arcanjos maiores e que papel desempenham. Podemos chamá-los quando sentirmos que nos acompanham nos processos individuais que vivemos. Por exemplo, podemos invocar o Arcanjo Miguel quando nos encontramos em situações em que precisamos colocar ordem e estabelecer a luz, ou o Arcanjo Rafael quando precisamos transcender velhas feridas e curar bloqueios. Os selos dos 7 arcanjos maiores. Os 7 arcanjos são consciência vinda da 18ª dimensão, exceto o Metatron, que vem das dimensões mais elevadas e perto da fonte. Apoiam fielmente as criações e dimensões para que a vontade do Pai de todas as luzes seja sempre cumprida. Quando há uma transição dimensional, como é o caso atual na Terra, eles participam ativamente assistindo, ordenando e ajudando a materializar os novos espaços de vida. Na sua dimensão original, os arcanjos têm um tamanho incomensurável que pode parecer uma nave espacial ou um pássaro gigantesco. Quando se densificam na 5ª dimensão, expressam um antropomorfismo concreto mais parecido com as representações que lhes foram feitas pelos artistas ao longo da história, mas esta não é a sua forma original. Uma vez que passemos da base 7 da terceira dimensão, os 7 selos do ovo da alma, para a base 12 da 5ª dimensão, as 12 funções do corpo da eternidade, 5 arcanjos adicionais serão acrescentados aos atuais para sustentar a nova Gaia e as consciências que irão habitá-la.
Os selos dos arcanjos são as matrizes inscritas no éter que antecedem sua radiação. Portanto, através dos selos encontraremos uma forma vibratória mais propícia para o contato arcangélico. Não devemos confundi-los com os chakras, embora, como veremos, haja também 7 deles, e cada arcanjo trabalhará principalmente em um deles. Podemos desenhá-los, olhar para eles para entrar em contato com um dos arcanjos, colocá-los embaixo de um cristal ou pintá-los no recipiente de água que vamos beber. Tudo o que temos de fazer é abrir-lhes o coração e deixar que o seu amor nos inspire. Arcanjo Miguel, que a purificação pelo fogo seja feita. Também chamado Micael, ele representa o estabelecimento da luz no meio da sombra. Ele é o príncipe regente das milícias celestes que vigia a ordem e a luz. Ele anuncia o Cristo interior e desconstrói os antigos fundamentos da vida das consciências dissociadas. É a essência do fogo que se revela como Cristo Miguel e um dos elementos da nova triunidade, Cristo Maria Miguel. Seu símbolo é a espada de fogo que clarifica e corta nós esquemas duplos de vida. A espada de fogo representa também o verbo e a perfuração do pericárdio sutil para inflamar o coração crístico. Arcanjo Jofiel, que a aurora da luz dourada brilhe e ilumine seu caminho. Ele é o arcanjo da luz dourada e o conhecimento do coração. A revelação e a consciência da luz. Sua função é revelar planos dimensionais e permitir a conexão com o anjo guardião individual e o Pai de todas as luzes. Acompanha o processo de passagem do conhecimento mental limitado e exterior para o conhecimento ilimitado da inteligência da luz. Dissolve as crenças que reforçam a estrutura mental e impedem o acesso à unidade. Arcanjo Rafael, que a alma se liberte das contingências da matéria. Ele é o arcanjo da passagem e da cura das memórias. Ele nos acompanha em diferentes passagens, como do ego ao coração para dar à luz o embrião crístico, a passagem da doença à cura para permitir que consciências deformadas recuperem a harmonia e a divindade, e o movimento de consciência e energia através do canal éter entre os 3 fogos principais, cabeça, coração e sacro. Em suma, a passagem do medo, que literalmente paralisa e extingue a luz, para a alegria e a plenitude. Arcanjo Gabriel, luz e verdade estão presentes em mim. Aquele que transmite as boas novas. Ele é o arcanjo da anunciação, o mensageiro que comunica a vontade do Pai. Gabriel prepara os corações dos homens para viver o coração de fogo como fundamento da nova dimensão que chega. Ele vigia o curso do tempo e das épocas, e é o guardião das memórias que revela e ajuda a transcender. Ele adapta nosso comportamento à vida unitária para estar sempre sob o princípio do amor. A luz autêntica é a verdade. Sem a verdade não há unidade nem eternidade. Arcanjo Anael, que a alegria da presença e a presença da alegria sejam reveladas a vocês. O arcanjo das relações unitárias e do amor. Embaixador do conclave dos arcanjos que coordena a obra do Pai. Ele também é chamado de arcanjo da atração e ressonância, a atração pelo amor e pela unidade para transcender a dualidade. Compreende os mecanismos da terceira dimensão dissociada e age restabelecendo as relações que se afastam do coração e da liberdade. Ele ajuda a passar de relacionamentos desequilibrados, para relacionamentos autênticos de coração para coração que liberam apegos, julgamentos e sofrimentos. Transcende o executor vítima triângulo salvador. Arcanjo Uriel, eu sou o que sou. O arcanjo da presença e do retorno. Ele está encarregado de intervir mesmo antes do Metatron. Ele governa a esfera eletromagnética e gravitacional dos sistemas solares e permite a inversão da polaridade da consciência nas mudanças dimensionais. Sua ação será precedida do anúncio de Maria.
O retorno da consciência é uma passagem particular de um espaço-tempo a outro, de uma dimensão a outra, facilitando a ressurreição no corpo da eternidade através do coração de fogo e abandono à luz. Arcanjo Metatron. Asher, Veuia. Príncipe dos arcanjos, planificador e originador da forma, é o construtor da nova dimensão da vida. Ele permite que a geometria e a arquitetura dos mundos se manifestem em todos os universos. Ele é o arcanjo mais próximo do Pai de todas as luzes e o testemunho que mantém intactos os códigos originais de luz. Sua radiação é a última a chegar, já que ele precisa do trabalho básico dos outros 6 arcanjos. É o único que não tem antropomorfismo e se manifesta na quinta dimensão como um tubo de luz branca. Habituemo-nos à inestimável companhia dos arcanjos nestes momentos acelerados de transição. Eles fazem parte do nosso DNA e só temos de os reativar harmonizando-nos com as suas vibrações. Para iniciar a entrada da luz vibral, o comandante dos Melquisedeques, Raão Mikhail Ivanov, nos comunicou uma evocação transmitida a ele por seu mestre Peter Delnov, a última encarnação de Oriones, o grande antigo Melquisedeque. Podemos pronunciá-la nos momentos em que a ação da luz da verdade é necessária ou para receber a bênção da ordem de Melquisedeque do próprio Oriones. Vamos simplesmente nos concentrar na coroa da cabeça e do coração e dizer quantas vezes sentimos: Abrael, 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 Shaddai, 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 Shaddai El Shai, Abrael. Oriones, Peter Delnov, Bênção do Uno. As 5 chaves metatrônicas e a nova triunidade. Os 5 novos corpos de luz vibral correspondem às novas frequências ou chaves metatrônicas que integramos na quinta dimensão. São também 5 sílabas sagradas, da linguagem vibral da luz. Od, Er, In, Is, Kl. Os pontos de ativação estão na linha central do canal, da ponta do externo ao nariz, e formam a lemniscata sagrada. Uma estrutura em forma infinita que põe em movimento as novas vibrações e a Merkaba. Uma vez que o 7º selo é ativado, temos que descer até a porta estreita, para despertar os novos corpos crísticos numerados de 8 a 12. Oitavo. Corpo do nascimento do embrião crístico. Encontra-se entre o 3º e o 4º selo, na ponta do externo. É a porta estreita que leva do ego ao coração. Nono. Corpo do resplendor divino. Encontra-se no eixo do externo acima do 4º selo, na altura do guidão ou da 2ª costela. Ele irradia a luz do espírito interiormente e exteriormente. 10º. Corpo de comunicação com a luz. Está a meio caminho entre o nó da garganta e a ponta do queixo. Permite a comunicação consciente com presenças de outros planos dimensionais. 11º. Corpo da palavra criadora. Encontra-se justamente entre o nariz e os lábios. Ativa a habilidade de criar a realidade a partir do verbo, palavra. Kl. 12º. Corpo do andrógeno primordial. Encontra-se na ponta do nariz, onde começa a cartilagem. Unifica o princípio masculino e feminino, recuperando o andrógeno original do espírito. Ativa o corpo caloso que une o cérebro direito e esquerdo. Para ativar as novas frequências, vamos cantar ou vocalizar mentalmente as sílabas enquanto prestamos atenção e consciência a cada ponto. Se você notou corretamente, as 5 sílabas das chaves metatrônicas são o anagrama de algumas notas musicais. Isto não significa que cada nota corresponde a uma das novas frequências e que o Od tem que ser um Dó. Na verdade, podemos criar a melodia que queremos e cantá-las. Antes de explicar a nova triunidade, faremos a distinção entre os 3 corações que se fundem para se tornarem um na coroa radiante do coração. Primeiro temos o coração físico, o órgão localizado um pouco à esquerda do peito.
Então, o coração energético, que corresponde ao quarto selo e está no centro do peito. Finalmente, o coração espiritual, que corresponde ao nono corpo, situado acima do quarto selo, de onde irradia o esplendor da luz. É importante harmonizar os três corações, físico, energético e espiritual e, sobretudo, manter os quatro pilares da vibração do coração: humildade, simplicidade, transparência e infância. A nova triunidade é a fusão dos três corações com os pontos da alma e do espírito. É também chamada a nova Eucaristia e é o triângulo da coroa radiante do coração. Os três pontos do triângulo correspondem ao quarto selo, ao ponto de enraizamento da alma e ao ponto de enraizamento do espírito. O ponto de enraizamento da alma dentro da tradição tibetana é chamado a gota vermelha, o átomo germinativo da alma que levamos de vida em vida. O ponto de enraizamento do espírito é a gota branca ou centelha de luz divina, o sempre eterno Atman. Os dois pontos desdobram as vibrações da alma e do espírito nesta dimensão e se localizam lateralmente na altura do coração espiritual. O ponto da alma à direita e o ponto do espírito à esquerda. A ativação da coroa radiante do coração, sustentada pelos quatro pilares, representa o desdobramento da unidade, fundindo a alma e o espírito com o selo do coração. Quando abrir, notaremos algumas picadas de agulha ou como se tivéssemos sido esfaqueados no peito. 1. Maria. Isis. Selo do coração. Ligado ao 11º corpo, e ao elemento água. 2. Cristo. Kiriste. Ponto de enraizamento do espírito. Ligado ao 12º corpo, Al, e ao elemento ar. 3. Miguel. Micael. Ponto de enraizamento da alma. Ligado ao 10º corpo, In, e ao elemento fogo. Para ativar a coroa radiante do coração, entraremos num estado de repouso e focalizaremos a atenção e a consciência nos três pontos. Também podemos ajudar-nos a nós próprios, colocando as nossas mãos sobre eles. As manifestações de fogo na área do peito são múltiplas, então devemos estar prontos para recebê-las. Deste modo, vivificaremos os três princípios e recuperaremos a ligação com a consciência trinitária que somos: Pai, Mãe, Filho, Miguel, Maria, Cristo, Criador, Criadora, Criatura. Eventualmente, podemos adicionar o ponto Kiriste, localizado entre as omoplatas, no início do caminho, formando o tetraedro completo da coroa radiante. Metatron perfura o coração nas costas, enquanto Miguel o faz na frente. Prepare-se para pedir permissão para trabalhar, porque eles logo chegarão com as máquinas de perfuração. Vale acrescentar que os efeitos produzidos pela interação da luz vibral e dos corpos sutis são numerosos. Eles podem variar de mudanças repentinas na temperatura do corpo a calafrios, dores ou punções específicas em áreas específicas. Normalmente sentiremos o batimento cardíaco a atuar nos pontos mais necessários do corpo ou mesmo tremores, sensações de queimadura e mudanças imediatas na percepção. Espirros são comuns em momentos em que as energias densas que passam pelo pescoço são evacuadas e bocejos também são comuns, o que facilita mudanças na consciência. Em seguida, veremos a primeira ronda de 6 protocolos que ativam o corpo da eternidade e algumas pequenas orações. Depois da explicação das 12 estrelas de Maria e das portas, encontraremos a segunda ronda que consiste em mais 6 protocolos. Protocolos. Primeira ronda. 1. Passagem do ego ao coração. Fluidificar as integrações energéticas. Estas posturas nos permitirão, focalizando nossa consciência e colocando nossas mãos, ativar a circulação e transmutação das energias acumuladas no chakra do fígado e no chakra do baço. O baço, que desempenha um papel importante na regulação da energia, é o lugar de atração gravitacional e eletromagnética onde se esconde o Ahriman.
Ahriman é a energia feminina falsificada que mantém a consciência presa na matéria, o círculo do desejo e os baixos prazeres, impedindo a alma de encontrar a sua luz. O fígado está especialmente ligado às emoções, à projeção, à sedução da alma e representa a força masculina falsificada. É o lugar onde estão escondidas as energias luciféricas e o fogo de Prometeu. Estas duas forças passam por Cristo e tentam evitar a abertura da via aérea e do coração, a passagem para a dimensão real de Cristo. Todos nós carregamos estas duas energias em série, mas pouco a pouco, sem medo ou julgamento, elas se dissolverão e permitirão que a coroa radiante do coração se acenda. Vamos fazer o exercício sentados ou deitados durante o tempo que sentirmos. Primeira postura. A palma da mão esquerda acima do chakra do baço e a palma da mão direita no ponto de enraizamento da alma. Segunda postura. A palma da mão esquerda acima do ponto de enraizamento do espírito e a palma da mão direita no chakra do fígado. 1. Ponto de enraizamento da alma. 2. Ponto de enraizamento do espírito. 3. Chakra do fígado. 4. Chakra do baço. 5. Od, porta estreita. 2. Meditação da coroa radiante do coração. Este protocolo pode durar entre 20 e 30 minutos, nos quais levaremos atenção e energia aos pontos que formam o tetraedro da coroa radiante do coração. Primeiro, entraremos num estado de calma interior, sem emoção nem movimento, como se fôssemos a superfície de um lago. Nós nos ajudaremos com a respiração sem dirigi-la. A boca ligeiramente entreaberta. Inalação, expiração e pausa. A proporção de ar que passa pelo nariz e pela boca será estabelecida naturalmente. Quando estivermos no silêncio interior, chamaremos a nossa atenção sucessivamente para os seguintes pontos. 1. Ponto Kiriste, entre as omoplatas. Trazer a consciência sobre esta área irá criar um ligeiro calor que irá aumentar e encher o interior do peito. 2. Od, oitavo corpo, porta estreita. 3. Ponto de enraizamento da alma. Miguel. 4. Ponto de enraizamento do espírito. Cristo. 5. A base do pescoço onde as clavículas se encontram. 6. Quarto selo, o coração energético. Maria. Vamos repetir os passos do primeiro ao sexto e terminar com o foco final em 7. Corpo 9. Os pontos e as portas podem ser fechados novamente quando voltarmos à vida normal. Só numa consciência realizada é que esta ativação é permanente e estável. Assim, com um pouco de paciência e mantendo a paz no dia a dia, consolidaremos as estruturas do corpo da eternidade. Para simplificar a integração, é importante que não analisemos ou tomemos muita atenção às manifestações que ocorrem. O que nos interessa é o efeito final sobre a consciência, pois as vibrações são simplesmente o fruto da interação entre o corpo físico e o corpo da eternidade. 3. Repousar na presença, a presença da eternidade. Primeiro vamos entrar em silêncio e calma respiratória. Sairemos da forma mental e visual respirando com a boca entreaberta, primeiro de forma ventral e depois cada vez mais superficial. Quando a respiração desaparecer, levaremos a consciência ao sexto selo e depois ao sétimo selo. A vibração ganhará terreno para a respiração e então focaremos a consciência apenas na vibração e faremos com que ela amplifique e acelere. Começaremos a ouvir o canto da alma e do espírito na altura da cabeça e, ao entrarmos no silêncio interior, ele se tornará mais nítido. Depois, a vibração se moverá para baixo e levaremos a consciência ao coração para despertar a alegria da presença única. É importante que não forcemos os movimentos energéticos com a nossa vontade. Quando os integrarmos, a consciência reencontrará o seu caminho para o coração no momento certo. Ulala! A inteligência da luz.
4. Integração da nova triunidade e do corpo de eternidade. Com esta posição integraremos as chaves metatrônicas, ativando a lemniscata sagrado e o corpo de eternidade. Colocaremos os dedos da seguinte maneira: os 2 dedos polegares no 10º corpo, os 2 indicadores no 11º corpo, os 2 dedos médios no topo do 12º corpo e as pontas dos anulares e dos mindinhos juntos. Os 2 pulsos repousam sobre o 9º corpo, os braços ligados ao tronco e a cabeça ligeiramente inclinada. Podemos fazer sentados ou em pé o tempo que sentimos. 1. Ser, corpo 9. 2. In, Miguel. 3. Is, Maria. 4. A.L., Cristo. 5. A respiração do coração. Podemos facilmente mudar para a respiração celular ou cardíaca depois de ter fluidizado as energias e ativado a coroa radiante do coração. Levaremos a consciência sobre o ritmo respiratório que circula pela boca e, ao mesmo tempo, sobre o selo do coração. Depois de alguns momentos, o batimento cardíaco deixará espaço para o sopro do coração. 6. Fusão de 2 coroas, ativação do fogo do coração. Este protocolo nos ajudará a ativar e preparar a fusão da coroa da cabeça e a coroa do coração. Também nos permitirá iniciar as passagens da garganta para fazer a troca de consciência e conectar nossa 3ª dimensão com a 5ª. 1. Coroa da cabeça. Para ativar a coroa da cabeça, nós repetiremos internamente o Jerim e Israel, às vezes que nós sentirmos. 2. Coroa do coração. Para ativar a coroa do coração, repetiremos interiormente: aceito a luz do Cristo na unidade e na verdade às vezes que sentirmos. 3. Conexão da 3ª e 5ª dimensão. A mão esquerda acima da cabeça com a palma da mão e os dedos voltados para o céu para receber a luz azul. A mão direita acima do 4º selo para receber a luz do coração. Então trocaremos a posição. A mão esquerda baixará a luz azul até o coração e a mão direita elevará a luz do coração acima da cabeça, com a palma da mão e os dedos voltados para o céu. Podemos repetir e trocar de mãos quantas vezes quisermos. 4. Fogo do coração. Finalmente ativaremos o coração de fogo, colocando as 2 mãos de cada lado do coração, ao ponto de Maria, durante alguns minutos. Vamos colocá-los abertos em forma de concha com os dedos olhando para o céu e os polegares sob as respectivas clavículas, como se estivéssemos segurando uma bola sobre o coração. Sentiremos um calor, um fogo que se acende e, ao mesmo tempo, um crescente contentamento e amor. Nossa essência e todo o universo se encontram no tetraedro da coroa radiante do coração. Abaixo está um pequeno conjunto de orações que podemos recitar em diferentes momentos para entrar em comunhão. Oração aos elementos e à natureza. Anjo da terra. Anjo da água. Anjo do ar. Anjo do fogo. Eu te amo, bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas. E vós, gnomos, terra, silfos, ar, ondinas, água, e salamandras, fogo, eu também vos amo muito, bendito sejais vós. Consagração ao Pai Celestial. Senhor, faze-me desaparecer na tua eternidade e na tua imensidão e que no meu lugar, tu te manifestas e habitas em mim, como sabedoria através da minha inteligência, como amor através do meu coração, como poder através da minha vontade. Que o vosso reino e a vossa justiça se instalem sobre a terra. Mistério de ativação do corpo de eternidade. Zama, Zama, Oza Rachama Ozai. Evocação à Mãe Divina. Mãe Mari Mari, Marei Eloá, Elohim, Eloenu. Amém, Amém, Amém. Invocação à torrente de luz. Miguel, Gabriel e Cristo, abençoa-me com a torrente de luz eterna, coroa minha cabeça com estrelas e tira-me da espiral descendente da serpente. Pela glória do Pai de todas as luzes. Reconstruindo a Jerusalém Celeste.
as 12 estrelas de Maria e as portas do corpo de eternidade. As 12 estrelas, os triângulos dos elementos e as cruzes mutáveis. Estas são as 12 estrelas de Maria que formam a coroa da cabeça. As 12 estrelas são as funções do corpo da eternidade, as 12 cadeias do DNA e, ao mesmo tempo, representam diretamente os Elohim e os geneticistas mestres, companheiros de Eloá Maria. As 12 estrelas são organizadas em 4 triângulos que correspondem aos 4 elementos ou Ayot HaKodesh. O ponto central no meio da cabeça corresponde à vibração a reunificação dos elementos no éter. Como veremos, cada chave metatrônica e cada porta do corpo da eternidade corresponde a uma das estrelas. São pontos que têm uma conexão especial entre si e emitem vibrações semelhantes com funções ligeiramente diferentes. A estrela alfa do triângulo de fogo, quando não temos vivido o retorno do fogo luciferiano ao fogo crístico, se encontra na mesma linha central, mas onde o cabelo começa, formando um triângulo com a ponta para cima. Este é o típico triângulo piramidal dos Illuminati com o olho vigilante e as forças luciféricas que dominam a sociedade. Se nos sentirmos assim, podemos primeiro trabalhar a estrela alfa na raiz do cabelo e ela descerá entre as sobrancelhas quando for o nosso momento. Estamos todos imersos nestas vibrações e o triângulo oscila para cima e para baixo até vivermos o retorno final e definitivo. Vamos ver os 4 triângulos elementares. Triângulo de fogo. Atenção! Alfa, AL, o fogo crístico, a visão etérica. Substituir o terceiro olho duplo pela visão unitária do fogo. 2. Repulsão mal, a impossibilidade de aderir à dualidade. Ser transparente à ilusão. 3. Atração bem, da sedução exterior à atração da luz do coração. Triângulo da Terra. Intenção. Ômega, Od, a nova fundação, a base, o olho do guerreiro. Kiristi, amor, o impulso da criação livre no amor absoluto. Visão, a visão da águia. Da atração de visão Kiristi. Triângulo da água, integridade. Agora, a água viva do instante. 2. Profundidade, humildade, profundidade e expansão infinita da presença. 3. Precisão, a ação e percepção exata, livre e espontânea na perfeição da luz. Triângulo do ar, ética. 1. Aqui, em passagem e comunicação. O mistério da glória. 2. Unidade, o juramento e a promessa da fonte, Pai de todas as luzes. Eu sou um. 3. Clareza, autenticidade, a superação da dualidade pela luz autêntica. Esta é a verdadeira coroação em realeza do espírito, despertando as 4 linhagens galácticas das nossas raízes dimensionais e origem estelar. Ninguém pode ser enganado pelas vibrações da coroa que nos devolvem a quem somos, a alegria do coração e a morada de paz suprema. Podemos ativar os triângulos elementais um a um, colocando a palma da mão ou os dedos polegar, indicador e médio em cada estrela, a cerca de 5 centímetros de distância. Distância do triângulo para maior eficácia. Também o podemos fazer diretamente, pondo a nossa atenção. Outro circuito para trabalhar a coroa é ir de AL para OD no lado esquerdo, passando de estrela para estrela com o início pela esquerda e depois de AL para OD no lado direito com o início pela direita. Também podemos ligar uma a uma as estrelas alfa, ômega, in e is com o ponto central. Vamos agora olhar para as cruzes mutáveis, conexões que podemos fazer entre as estrelas para reforçar vários aspectos das 12 virtudes. Como antes, podemos nos ajudar colocando nossos dedos ou simplesmente carregando nossa consciência. Vamos focar nos pontos da cruz pelo tempo que for necessário até sentirmos a ativação. 1. A cruz da redenção.
É a cruz básica que nos extrai do eixo desviado atração-visão que aprisiona a consciência na projeção, para passar ao eixo alfa-ômega da retidão crística. São as estrelas ALOD em Indes. 2. As cruzes laterais. Ativação das cruzes mutáveis, que refazem os circuitos entre as 12 virtudes. O que vemos desenhado é clareza, profundidade, e unidade, precisão. Há mais duas variantes da cruz lateral: clareza, profundidade e quirriste repulsão, e a outra, unidade, precisão e quirriste repulsão. 3. A cruz crística anterior permite a penetração do Cristo no templo e a reunificação dos três fogos do corpo da eternidade. Entre as estrelas ALOD e clareza, precisão. 4. A cruz crística posterior. A cruz da criança inocente e a inocência. Do impulso da alma para a personalidade ao impulso para o espírito. Entre as estrelas ALOD e unidade, profundidade. 5. O cubo metatrônico. Ativação da consciência metatrônica entre as estrelas clareza, precisão e unidade, profundidade. 6. O último retorno. Favorece o retorno ou inversão de consciência para o abandono final à vibração crística e ao absoluto. Entre a atração das estrelas quirriste e a repulsão visão. Os 12 portões do corpo da eternidade e os caminhos. Se as estrelas são as 12 funções do corpo da eternidade, as 12 portas são a manifestação dessas mesmas funções na dimensão da vida em que nos encontramos. Cada estrela está diretamente ligada a uma das portas da Jerusalém celeste. O lado direito do corpo de eternidade é masculino, o filho ardente do sol, e o lado esquerdo é feminino, a filha da água. Os caminhos são os diferentes caminhos entre as 12 portas que reconstroem o corpo de eternidade. Nós os trabalharemos focalizando a consciência nos 2 pontos que formam cada caminho ou colocando uma mão em cada porta. Sentado ou deitado, deixaremos que a energia e a consciência trabalhem durante o tempo que sentirmos. 1. KL. 2. Unidade. 3. OD. 4. Visão. 5. Atração. 6. Precisão. 7. Profundidade. 8. Quirriste. 9. Clareza. 10. Agora. 11. Repulsão. 12. Aqui. Aqui temos a lista dos 15 caminhos e as transformações que cada um deles provoca. O primeiro e o segundo caminho abrem o corpo de eternidade, do terceiro ao quinto trabalha a alma e o lado masculino, do sexto ao oitavo trabalha o espírito e o lado feminino, e do nono ao último acendem a coroa de fogo do sacro. 1. OD. Aqui, passamos do impulso do desejo ao impulso do coração. Invertemos a circulação da energia descendente para uma corrente de liberação ascendente. Permitir-nos a transcender as ligações materiais. Antes o ego se apropriava de tudo para seu benefício e agora o coração restaura e se entrega desinteressadamente. 2. Quirriste, clareza. Passamos da dualidade e do recinto para a unidade e a liberdade. A clareza corresponde a uma visão panorâmica e integradora que nos liberta das leis conhecidas. Abre-nos ao desconhecido que não é aplicável às leis que conhecemos. O canto da unidade e da reunificação ergue-se. 3. AL, visão. Passagem da emoção para a vibração do coração. Põe fim às emoções, às visões astrais e às projeções do ego no futuro. O chakra do fígado é o local onde se encontra a energia luciferiana. Abre a visão etérica que revela o brilho interior da matéria e a visão do coração, onde todo o universo é reconhecido como uma consciência. 4. Visão, precisão. Abre ao conhecimento interno imediato e espontâneo, pondo fim ao conhecimento externo que é acompanhado pelo desejo de compreensão e análise puramente mental.
Apaga a precisão do fogo do ego e abre a precisão do fogo do espírito. 5. Precisão, KL. Libertação total do fígado e da alma presos na matéria. Permite-nos passar pela porta estreita, abrindo a passagem do ponto OD para entrar na consciência crística. Ancoradouro do macho físico Antakarana. AL torna-se o ponto de enraizamento da alma. 6. Unidade, atração. Passamos do alimento da terra ao alimento do espírito. Permite-nos limpar as condições que nos alimentam da dualidade. O chakra do baço é o lugar onde o Ahriman é encontrado, ligado à busca de causas dentro das leis conhecidas e à manutenção dos prazeres. Permite-nos ultrapassar a robotização da consciência e o condicionamento ligado às crenças automáticas da sociedade. 7. Atração, profundidade. O baço também está ligado a vínculos afetivos, quando os vínculos familiares ou amorosos se tornam vínculos de posse. Ela nos abre para a profundidade da unidade, permitindo um real entendimento e distanciamento dos vínculos coletivos. 8. Unidade, profundidade. O fogo ahrimaniano do baço torna-se o fogo do éter, penetrando na estrutura física e substituindo progressivamente as forças etéricas da matriz pelas forças da luz vibral unitária. Ancoradouro do Antakarana físico feminino e conexão entre a alma e o espírito. A unidade torna-se o ponto de desdobramento do espírito. 9. Unidade, agora. Passagem da maternidade terrestre à maternidade celestial, permitindo que Eloa Maria seja reconhecida como nossa verdadeira mãe. Nós passamos das leis da carne para as leis do espírito, acabando com o confinamento da carne que tinha sido privada do espírito. Do mental controlado pela personalidade e pelo plexo solar ao supramental, apagando o conjunto de falsificações das memórias kármicas inscritas no DNA. 10. Atração, agora. Elevação vibratória feminina. Ressuscitar e nascer de novo no espírito, perfurando o selo da garganta. Passagem do amor materno e sexual para o amor livre, que não faz diferença entre toda a humanidade. Veja claramente a sua feminilidade criativa e descubra o verdadeiro amor próprio. 11. AL, repulsão. Passamos dos desejos e afetos da personalidade aos desejos da alma. A única maneira de salvar a alma é vivendo a revelação da luz crística. A alma redescobre sua origem quando se funde com o espírito. Esteja preparado para perder tudo para que o espírito possa ocupar todo o templo. 12. Visão, repulsão, elevação vibratória masculina da personalidade ao espírito. Acender o fogo da terra e o fogo do coração como humildade e simplicidade. Aceitando não ser nada na ilusão de ser tudo na luz branca de Cristo. A inocência e o poder do amor nos levam além do desvio da luz para os mundos livres. 13. Repulsão, aqui. Transcendência do silêncio do ego graças à plenitude da graça. Na ausência de medo, podemos fazer o enraizamento profundo do nosso espírito e estabilizar os 4 pilares do coração. 14. Agora, aqui, do sacro da ilusão ao sagrado sacro. Torna-se todo Cristo, dizendo: eu e meu Pai somos um. O desdobramento total da alma e do espírito, permitindo que a alma se volte para o espírito para tornar-se a manifestação do espírito da verdade. Ser a consciência em seu estado puro, além do espaço, o observador e o observado. 15. Agora, repulsão. Ousadia de responder ao chamado do Cristo com abandono total aqui e agora. A coroa do sacro torna-se o fogo do espírito e do coração. O fogo do éter e da terra juntaram-se num só fogo. É a encarnação final do corpo da eternidade, manifestando a presença crística. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De porta em porta e de caminho em caminho, desdobraremos o corpo de eternidade que se sobrepõe às coberturas sutis.
Devemos ter em mente que tanto as portas de atração e visão, ligadas ao baço e ao fígado, como a estrela alfa, que restaura o terceiro olho dual, são pontos extremamente importantes onde a luz faz um trabalho especial. Uma vez que estas são as áreas que mais sofreram com a falsificação vibratória, vamos notar uma ação mais vigorosa do fogo vibratório. Não devemos cair no erro de pensar que são portas ou estrelas a evitar. Pelo contrário, que as energias limitantes destes dois pontos sejam evacuadas sem qualquer apreensão para que recuperem a sua função original. Agora vamos explicar a segunda ronda de protocolos. Protocolos. Segunda ronda. 1. Extração da ilusão da personalidade, saindo do confinamento do terceiro olho luciferiano. Para sair da projeção do terceiro olho, levaremos a consciência simultaneamente nos 4 pontos seguintes durante 2 ou 3 minutos. Para a estrela ALOD da coroa da cabeça, para o ponto OD do externo e para o ponto AL acima do nariz. 2. Anexos coletivos. As ligações coletivas estão ligadas às estruturas do antigo cérebro reptiliano. Estes são os genes répteis que os dracons introduziram na sua intervenção genética e que persistem até hoje. Elas afetam todas as pessoas além do que vivemos individualmente porque estão inscritas em nossa espécie, como um instinto de sobrevivência. Estes comportamentos, ditados pelo cérebro arcaico, estão fora do nosso controle. Quando não temos uma relação harmoniosa com nossos arquétipos masculino e feminino, construímos estratégias de reação desarmoniosas que são submissão, evitação e negociação. Quando nos encontramos em situações que despertam o arquétipo desarmônico, repetimos sempre inconscientemente os mesmos padrões de comportamento. Trabalhar com as chaves metatrônicas ajudará a transmutar essas reações inconscientes. Apegos materiais. Corpo 8, OD. Apegos afetivos. Corpo 9, ter. Síndrome de abandono e perda. Corpo 10, IN. Apegos globais. Corpo 11, ES. Medos arquetípicos. Corpo 12, KL. 3. Fusão da coroa da cabeça e do coração, obra ao branco. Este protocolo nos permitirá viver a fase final da fusão das duas coroas superiores, a ativação da sagrada lemniscata, a estrutura de forma infinita que vai do ponto OD da porta estreita ao ponto R do centro da cabeça, e o desdobramento da multidimensionalidade. Falo-emos através de 5 posições de cabeça, independentemente da ordem ou do momento em que o fizermos. Sentado ou deitado, olhos abertos e respirando principalmente via nasal com a boca entreaberta. Primeira posição. Cabeça reta sem inclinação. Vamos fundir o ponto R do centro da coroa da cabeça com o ponto R da coroa do coração. Esta é uma das principais ligações na reunião de éteres. Segunda posição. Cabeça inclinada para a frente. Vamos fundir o triângulo de elemento terra atrás da cabeça com o ponto que riste entre as omoplatas. Terceira posição. Cabeça inclinada para trás. Vamos fundir o triângulo do elemento fogo da testa com o ponto R do peito e o ponto OD do externo. Quarta posição. Cabeça inclinada para a esquerda. Vamos fundir o triângulo do elemento água, acima da orelha direita, com a porta AL ou ponto de enraizamento da alma. Quinta posição. Cabeça inclinada para a direita. Vamos fundir o triângulo do elemento ar, acima do ouvido esquerdo, com a porta da unidade ou ponto de enraizamento do espírito. A última posição é o movimento da lemniscata ou símbolo do infinito. A cabeça se move a partir do eixo do pescoço desenhando um 8 achatado. É um movimento lento e leve sem forçar o pescoço e a direção em que começamos é indiferente. Nós ativaremos simultaneamente os pontos OD, ER, unidade e AL do peito e o ponto que riste das costas. 4. Mudança de consciência.
Facilitaremos o retorno da consciência fragmentada à consciência unificada. Para ativar o interruptor, prestaremos atenção aos 3 pontos em a estrela da coroa da cabeça, o 11º corpo e a porta da coroa de fogo do sacro. Manteremos o foco pelo tempo que sentirmos até percebermos uma ativação simultânea das 3 zonas. 5. Para desdobrar a onda de vida e o manto azul. Com estas posições de mãos, desdobraremos o manto azul de graça e a onda de vida em todo o corpo físico e os corpos sutis. Faremos o protocolo deitado por cerca de 10 minutos para cada postura. Primeiro, a mão direita na porta de precisão e a mão esquerda na porta de profundidade. Segundo, a mão direita na porta da visão e a mão esquerda na porta da atração. Terceiro, a mão direita na porta L e a mão esquerda na porta unidade. 6. Expansão do corpo de eternidade. Favoreceremos a expansão da consciência, iniciando as estruturas vibratórias e facilitando a entrada na morada de paz suprema, Shanti Nilaya. Vamos focar a atenção em 3 etapas sucessivas. 1. As estrelas ALOD de estrelas da coroa da cabeça. 2. As estrelas aqui e agora da coroa da cabeça. 3. Debaixo dos pés. Boa viagem para a presença infinita e o amor absoluto. A ignição final da Merkaba. Como vimos, temos um grande arsenal de portas e estrelas através do qual a luz vibral é instalada. Simplesmente com o abandono, com a acolhida do silêncio interior e com o foco da consciência, ativaremos as novas frequências do corpo de eternidade. A luz azul do Espírito Santo começará a penetrar através da coroa da cabeça, abrindo-nos ao primeiro contato com o supramental e ao canto da alma e do espírito. Nesse momento, teremos que deixar a luz descer a coroa do coração e depois a coroa de fogo do sacro. Se pararmos o processo na coroa da cabeça, certamente viveremos alguns aspectos da luz vibral, mas não poderemos viver a unidade nem abrir a coroa radiante do coração, a única porta que nos permite deixar a dualidade. Assim foi dito por Cristo, como está preservado no Evangelho de Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os chamados são aqueles que recebem a luz na sua cabeça, mas não a conseguem fazer descer ao coração e, por isso, a personalidade acaba por se apropriar dela. Os escolhidos são aqueles que, abandonando todo o controle do ego, deixam a luz descer ao coração e ao sacro, ressuscitando a carne no fogo de Cristo. Como mencionado na parábola do banquete de casamento, o rei viu que o convidado não estava usando o traje de casamento, o corpo de eternidade, e teve que jogá-lo fora do banquete. É o banquete de bodas do matrimônio entre homem, mulher e espírito. São também as bodas de Cristo, Cristi, o Filho ardente do Sol, e Maria, Isis, a filha da água, realizando a fusão interior das duas polaridades, o andrógeno primordial que dissolve os últimos traços da dualidade. Todos estes processos não têm que seguir uma ordem concreta, pois existem numerosas camadas da alma e novas frequências do espírito que se estabilizam e harmonizam gradualmente entre si. No entanto, o objetivo final do Yoga Celeste é permitir que a luz vibral desça até a coroa de fogo do sacro e acenda os 3 fogos do corpo de eternidade que são a coroa das 12 estrelas da cabeça, a coroa radiante do coração, formada pela nova triunidade e pela porta Cristi, a coroa de fogo do sacro, formada pelas portas agora, clareza, repulsão, aqui. Uma vez que o Sushumna esteja completamente trespassado pela luz vibratória e coberto de partículas adamantinas, ele se tornará o canal do éter e poderemos passar a ignição final do corpo crístico, a veste branca sem costura. A onda da vida subirá através das pernas e quando já não encontrar resistência nos 3 primeiros selos, expandirá por todo o corpo até chegar às mãos.
Nestes momentos experimentaremos sensações particulares nas extremidades, que estarão saturadas de luz e fogo, ao mesmo tempo em que a energia vital será limpa, transformada e elevada pela ação da onda de vida. Então, a Kundalini Adamantina purificará nossa matéria a nível celular, e a coroa de fogo do sacro transformará a química do corpo físico a nível do DNA, fundindo o fogo da terra e o fogo do céu. Podemos imaginar a Kundalini Adamantina como uma serpente, mas, desta vez, mais ampla, cheia de luz vibral e coberta de penas, plumas, encarregada de converter o corpo físico em uma fogueira crística. Também nos vestiremos com o manto azul da graça. Este manto é atribuído a Eloa Maria, bem como ao Arcanjo Miguel ou ao Buda. O manto azul cobre nossas cabeças e ombros, instalando-nos na presença, paz e amor divino, tirando todo o efêmero e fazendo-nos entrar na graça do Espírito. Os 4 elementos da coroa da cabeça também serão reunificados no ponto central do realizando em nós a fusão dos 4 viventes e o surgimento do novo éter de 5ª dimensão. A fusão dos elementos cria a pequena coroa da cabeça que envolve o ponto e ao mesmo tempo acende o 13º corpo, localizado cerca de 50 centímetros acima da cabeça. Quando os pontos da cabeça e do coração estão totalmente ativados, a fusão final ocorre entre os 2 fogos superiores. O 13º corpo é conhecido pelo nome de fonte de cristal. Está aproximadamente na altura da nossa mão quando levantamos o braço acima da cabeça. É como o bindu, mas numa oitava mais alta. Se o 7º selo foi a saída da base 7 para o embrião crístico do 8º corpo, a fonte de cristal é a saída da base 12 para a liberdade absoluta e crística em todas as dimensões possíveis. Assim como os apóstolos de Jesus eram 12 e Cristo era o 13º, o encarregado de abrir a porta para todos. Quando acessamos a vibração do 13º corpo, se desperta também o centro justo abaixo dos pés e é dada a ignição da Merkaba, o veículo de fogo das rodas entre as rodas que nos permite viajar livremente nos mundos multidimensionais. Sentiremos uma espécie de esferas que começam a girar ao nosso redor e nesse momento teremos percebido a fusão com o espírito e nossa ascensão individual. A pele ficará fina como seda e uma circulação particular de sangue invadirá as mãos onde, por momentos, aparecerão pontos dourados, como se fossem feitos de brilho, que significam a espiritualização da matéria. A ativação do corpo crístico se tornará uma realidade e viveremos neste mundo encarnando a vibração da luz autêntica. Isto não significa que iluminando a Merkaba seremos capazes de viajar diretamente por todo o universo. Em alguns casos muito concretos esta experiência será vivida, em outros será melhor manter a vibração aqui na nossa dimensão. Se não, mais do que teria partido antes do tempo. Agora é a nossa vez de instalar a vibração da luz autêntica na Terra e conectar nossa Merkaba individual à Merkaba interdimensional coletiva para se juntar ao processo de ascensão da Mãe Gaia. Neste momento seremos livres e o próprio Cristo nos dirá: amai e fazei o que quiserdes. Porque qualquer ação que façamos a partir do coração de fogo do Cristo só amplificará, propagará e difundirá o amor. Agora que estamos cheios de partículas adamantinas, terminaremos esta parte com um conjunto de chaves metatrônicas que podemos cantar e repetir para nos conectarmos com a luz vibratória, a Yerushalayim Celeste e a Merkaba interdimensional coletiva. Od, In, Is, Al, Elohim, Nepilim. Com a nova Eucaristia, que é a nova triunidade do coração, com a presença de Cristo, o Filho ardente do Sol e a onipresença do Pai de todas as luzes, que se cumpra o juramento e a promessa.